Mais uma vez, boa noite aí para vocês. E aí, vamos lá. Diga se aparece para mim aí, né, para vocês, no caso, o slide. Aparecendo. Assim? Sim, tá aparecendo. Vamos lá, então. Mais uma vez, boa noite para todo mundo que está aí. Não sei se as meninas vão chegar ainda, mas acho que sim. Quando chegar, a gente dá continuidade. Então, hoje, né, nosso último dia aí da disciplina, porque né, praticamente já fechou o semestre. Temos mais umas 2 semanas para acabar tudo, né? Em que ainda a próxima já é a galera que está fazendo a V3 e na outra vai ter TCC, final de PTS, tudo. Então, estamos chegando já ao final. E aí, para finalizar, eu trouxe um material aqui para complementar só. Aí eu vou completar, né? Falar desse material aqui para vocês, dar algumas orientações. E aí, se tiver dúvida ainda de alguma coisa dentro da parte esportiva, a gente puder conversar, né? Uma pena que a disciplina foi mais curta e a gente tentou focar ao máximo, mas foi menos tempo do que as outras, né? Mas vamos lá fechar. Então, como a gente falou, né, de esporte de corrida, crossfit, o voleibol, quis trazer um texto aqui, na verdade é baseado em um artigo que fala sobre a reabilitação dos atletas de arremesso. Então, atletas de arremesso, a gente pode pensar aí tanto no atleta, por exemplo, do basquete, do handebol, né, que arremessa a bola, e aí em relação a esses atletas, que chamam overhead, né, que fazem movimentos acima da cabeça. O crossfit é considerado um esporte overhead, e a gente tem basquete, handebol, né, tem as outras atividades. E aí, eu montei esse material baseado nesse artigo aqui da Associação Americana, né, de Medicina, de Fisioterapia, Medicina e Reabilitação, que foi um estudo, né, que eles fizeram um trabalho em cima desses atletas. Então, já que a gente já tinha entrado na parte dos esportes, né, eu queria mostrar esse trabalho para vocês. Então, ele é um artigo bem interessante, porque ele mostra a parte de tratamento, vocês vão ver, né, e dá algumas orientações. E aí a gente consegue fechar bem a disciplina. Claro, seria muito legal se tivesse tempo hábil para falar de vários outros esportes, mas vamos lá. Então, esse estudo aqui, ele fala sobre os atletas arremessadores, e aí que fala que esses atletas eles têm alterações, né, adaptativas do ombro. O ombro sofre alterações e uma tendência de ser rodado interno e anteriorizado por conta do movimento do arremesso, certo? Então, o ombro do arremessador ele tem características específicas para aquele esporte específico, né? Para aquela demanda que ele realiza. E aí, para fazer um programa de reabilitação, esse programa de reabilitação ser eficaz, o tratamento, ele depende de uma avaliação precisa. Então, hoje eu vou mais uma vez tocar no ponto avaliação, né, dentro da parte esportiva. E diagnóstico diferencial, para determinar que fatores estão levando esse atleta a lesionar. E aí, a partir disso, como que a gente pode usar os recursos dentro da fisioterapia esportiva da melhor maneira. Então, o programa de tratamento, né, deve ser individualizado para cada atleta, mesmo que eu trabalhe num clube. Então, se eu pego um time de handebol, cada posição tem uma demanda específica e um trabalho tem que ser específico. Se eu trabalho com vôlei, da mesma forma, futebol, basquete, os demais esportes. Geralmente com exercício específico de fortalecimento, flexibilidade, estabilidade dinâmica, para poder melhorar essa função desse atleta. Então, sempre o trabalho tem que estar focado em função. Certo? E aí, o que é que eles viram nesse trabalho? Eles viram que a natureza repetitiva do arremesso causa, né, alterações no complexo do ombro desse atleta e por conta do tanto de arremesso que esses caras fazem, eles podem ter lesões, disfunções, né, nessa região do ombro. E eles viram que essas lesões do ombro representavam 27,8% de atletas. Nesse caso, como foi um estudo americano, eles pegaram como base atletas de beisebol, mas que né, arremessa um movimento acima da cabeça. Mas serve como exemplo para a gente trazer para cá esportes parecidos como o handebol, né, que também tem arremesso em cima da cabeça, o basquete, tá? E aí lançadores da Major League Baseball, que é a Liga Americana de Beisebol, demonstraram ter uma taxa de lesão de 34% maior comparado com outros jogadores, né, de outros esportes, porque ele tirou uma visão lá dos Estados Unidos. Lesões de tendinite também aparecem muito por conta dos movimentos, né, durante os treinamentos e nos jogos. A tendência natural, a gente vê em outros esportes também,
em competição, geralmente, é de ter mais lesão, porque os caras estão indo sempre, né, homens e mulheres, no alto nível competitivo. Então, isso tende a lesionar mais. O ombro foi a região mais acometida desses atletas, com 34,2% das lesões gerais. E o movimento de arremesso depende de estabilidade dinâmica, para poder, né? Então, trabalho em cima disso é importante para minimizar as lesões. Diante disso, eu tenho que ver quais as adaptações musculoesqueléticas que o atleta tem, né? No caso desse atleta com problema de ombro, ele pode ter alteração nas estruturas ósseas, como a cabeça do húmero mais anteriorizada, alteração nos tecidos moles, como por exemplo manguito rotador, cápsula articular, veio numeral. E aí você tem que pensar, né, como fisioterapeuta para tratar tudo isso. Então ver quem que está causando isso. E além disso, ver quem que da cervical, da torácica ou de outras articulações que também compõem ou tem correlação com o ombro e pode influenciar essa lesão no ombro. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não? Não, professor. Professor, essa aula foi eu só dei uma apostila nessa de vôlei, não, né? Não, essa daqui eu vou mandar hoje para você. Ah, tá certo, tá bom. Eu estava procurando aqui, não tá. Tá joia, pode continuar. Material novo. E aí, para eu ter uma reabilitação bem sucedida com esses pacientes, segundo esse material, né, eles falam a importância de trabalho de mobilidade desse ombro. Então a gente vai falar de mobilidade mais para frente. A necessidade de um bom trabalho escapular, com os estudos que falam de membro superior, fala também da importância de mobilizar bem as escápulas, tanto passivo, terapeuta, mas ativamente com exercício. E trabalhar essa estabilidade dinâmica e controle neuromuscular dessa região. E também eles falam de que, por exemplo, o quadril e os membros inferiores podem ter influência no movimento do membro superior. Aí eu jogo essa pergunta para vocês pensarem. Por que que eles apontam que o membro inferior e o quadril podem influenciar o ombro? Vocês saberiam me dizer? Porque o quadril e o membro inferior, as pernas, podem gerar influência no ombro. Por conta do impacto, não, professor? Pode ser. Por conta do impacto, o que mais? A simetria, né, da marcha deve estar de acordo, né? Certo, aí vamos pensar assim, pegar a tua fala, Lúcia. A simetria. A simetria na marcha, então, seria a simetria de quem? Estrutura óssea, muscular, o quê? No caso, óssea, né? Eu acho. Certo, aí para eu ter alteração óssea de assimetria, quem que faz isso? O osso ele fica assimétrico sozinho? Entende minha pergunta? Não. Uhum. Alguém que vai levar ele. Quem que vai levar ele? É o músculo. Isso. Por isso que a gente fala, Lúcia, em sistema músculo-esquelético. Então, quando eu tenho alteração... O músculo é que faz todo o movimento, exatamente, né? O osso mas só... Então, Vera, aí eu te pergunto, quem que controla o músculo? Os neurônios, né, eu acho. Nervos, no caso, né? Mas é isso, sistema nervoso. Exatamente. Uhum. E aí esse os tendões tem a ver também? Não, os ligamentos? Os ligamentos e tendões têm a ver porque, assim, os tendões é a parte insercional do músculo no osso. Sensorial, né? Certo. Só que o que eu quero dizer é assim, esse conjunto completo, então pegando nervo, músculo, osso, tendão, ligamento, tudo, quando em alteração, se a gente pensar numa coisa chamada cadeia cinética ou cadeia muscular, falando de músculo, você consegue correlacionar alterações de tensão do membro inferior chegando até o ombro. Você for ler em livros de biomecânica e tudo, eles falam de cadeia ascendente, ou se fosse do ombro para baixo, estaria como cadeia descendente. Por exemplo. Tipo um encurtamento, né, professor? Isso. Vou chegar lá nesse exemplo. Exato. Por exemplo, um paciente que tem uma entorse de tornozelo, torceu o pé. Isso vai gerar uma adaptação nos ossos do pé, em todas as estruturas do pé, concorda? Sim. Se gerar alteração nisso, mesmo o paciente se recuperou da entorse, mas se eu tenho alteração da mecânica óssea, isso vai comprometer também, quer queira ou quer não, o joelho, concorda? Porque acima do talos, eu tenho tibia e fíbula que chegam lá no joelho. Os côndulos, né? Côndulo da tíbia vai se articular com os côndulos do fêmur. E aí eu já vou ter uma mudança na mecânica do joelho. Se eu tenho uma mudança na mecânica do joelho, por conta do fêmur, quer queira ou quer não, eu vou ter uma mudança na mecânica do quadril, concorda? Sim.
Vocês acompanham o meu raciocínio? Virgínia também? Sim. E aí o que acontece? Se eu tenho a mudança na mecânica do quadril para o ombro a gente tem uma conexão através de um músculo grande. Lembra dele? Willy Pessoas. Não, do músculo grande. Veja a dica. Músculo grande. Repita onde é que está esse músculo. Um músculo grande, que está nas Grande costas. dorsal. Grande Exatamente. dorsal. Grande dorsal, o latíssimo no dorso, que sai do ilíaco, se fixa lá na crista ilíaca e vai até a parte anterior do húmero. Uhum. O que quer dizer que se eu tenho? Imagina raciocínio, só um exemplo esse, tá? Uma entorse de tornozelo, ou seja, que mexeu com a mecânica do tornozelo, mexeu com a mecânica do joelho, mexeu com a mecânica do quadril. Um exemplo, tensionou o grande dorsal, chega lá no ombro. E o atleta começa a ter dor no ombro. Então você tem que pensar nisso. Quando um arremessador vai fazer um movimento, ele não joga só com o ombro, ele começa o movimento desde o membro inferior. Você consegue imaginar isso? O atleta vai saltar para arremessar, então a força vem do membro inferior, se transfere para o membro superior e ele pula e joga a bola. É o impulso, né? Exato. Por isso que ele fala dessa dinâmica e dessa relação do quadril e força das pernas com o membro superior. Porque existe essa cadeia cinética, essa transmissão de energia e essa correlação facial e anatômica. Vocês conseguem entender isso? É tipo um efeito dominó, né, professor? Perfeito, Lúcio. Perfeito, exatamente. Mas deu para entender isso aí? Deu sim. Ele fala dessa importância. Então, assim, se eu tenho um atleta arremessador, eu deveria também avaliar e tratar, se for o caso, os membros inferiores? Também. Você poderia colocar dentro do pacote completo da avaliação, não só avaliar o ombro. Certo? Lembra sempre. Chegou com queixa no ombro, mas eu tenho que ver assim, quem tem correlação com o ombro. E aí você vai buscar isso. Ou seja, então, eu tenho que ver a mobilidade dos ombros. Então, eu poderia fazer um teste chamado de arco doloroso, simplesmente pedir para ele abrir o braço, fazer a abdução, flexão, extensão dos movimentos e ver amplitude de movimento, já seria um teste. Que é o que eles falam, né, de ver a normalização do movimento do ombro. É essencial na reabilitação bem sucedida do atleta. Só que a gente tem que lembrar que o ombro é um complexo, né? Que é a cintura escapular. E aí eu tenho glenomeral, como articulação, escápula torácica, externo e acromioclavicular, pelo menos. Lembra delas? Então não é só a glenoide, né? A glenomeral. Eu tenho 4 articulações que eu tenho que olhar. Certo? Numa avaliação. E aí eu posso ter alterações no movimento do arremesso que tenham relacionado diretamente com rotação interna e rotação externa do ombro. Por isso que ele fala aqui de avaliação, né, e de lançamento relacionado à rotação interna. Inclusive vai ser um dos testes que vai aparecer mais para frente, para avaliar o grau de rotação interna desse ombro. E aí eu tenho que também ter uma boa base escapular. As escápulas precisam deslizar sobre a torácica. Telefone aí. Foi o meu. Eu sei, tranquilo. As escápulas precisam deslizar sobre a torácica para poder ter um bom movimento. Todo mundo entende isso? Sim ou não? Sim. Inclusive, se esse bom movimento não acontece, existe uma patologia chamada discinesia ou discinese escapular, que é quando eu tenho alteração desse ritmo da escápula. Tem que ser avaliado. Então, de maneira geral, tem que ver o controle neuromuscular e estabilidade dos músculos. Tem que observar essa questão do membro inferior para o membro superior, essa correlação. E observar a musculatura do manguito rotador, se tem também algum tipo de alteração. Os estabilizadores do ombro, musculatura do manguito rotador. Visto isso, a gente tem que também utilizar de exercício terapêutico, pode se utilizar, né, para poder reabilitar esses pacientes. É importante, na verdade, que você comece fazendo o tratamento na maca, fazendo as liberações, mas termine fazendo o movimento do esporte, no caso, treinar o arremesso no final dos atendimentos. Eu digo no final, quando esse paciente já não tem dor mais no arremesso, né, trabalhar arremesso diretamente. E aí trabalhar também musculatura inferior, como a gente falou. Então, desde glúteos, isquiotibiais, eretores da coluna, são músculos que precisam ser trabalhados também. E, por exemplo, trabalhar um membro inferior através de agachamento unipodal. Esse atleta vai precisar desse salto para poder fazer o arremesso. E aí, dentro do programa de reabilitação, é importante, né, que o atleta de lançamento tenha todo esse processo que a gente conversou, a gente avaliar todos esses pontos. Então, e eles dividem nesse estudo aqui em 4 fases de reabilitação. Seria o seguinte: fase 1,
uma fase mais aguda. O paciente chegou. Qual é o nosso objetivo na fase aguda? Que se você já aprende no geral. Diminuir dor e inflamação. Melhorar o processo inflamatório. Então, por exemplo, técnicas de analgesia, de terapia manual vão ser bem interessantes nessa fase. Normalizar o movimento, que o movimento aconteça sem ser travado. Atraso na atrofia muscular. Restabelecer a estabilidade dinâmica dos músculos. Se o paciente estiver passando por algum estresse, controlar esse estresse, reduzir o nível de estresse. Lembra que a atleta sempre está buscando metas, está querendo altos resultados, então ele pode lidar com o estresse da comissão técnica, do clube, dos torcedores, etc. Exercício, né, trabalho de mobilidade. Nessa fase, como tem inflamação, pode ser utilizada a parte de crio e eletrotermofototerapia, em autoforese, ultrassom, estimulação elétrica. Flexibilidade e alongamento dos músculos posteriores do ombro, para melhorar essa rotação interna do ombro que acontece. Fortalecimento do manguito rotador de maneira geral, após fazer tudo isso. Fortalecimento dos músculos da escápula, principalmente, né, os depressores da escápula. E exercícios de estabilidade dinâmica, rítmica e de sustentação de peso, treino de propriocepção. E afastar um pouquinho esse atleta do jogo nesse momento, porque lembra que ele está com dor e com inflamação. Não vale a pena forçar. Uma fase 2, quando ele já passa dessa fase, vocês já fizeram tudo isso que a gente listou. Aí agora ele vai entrar com exercício de fortalecimento mais progressivo, já está restaurando e equilibrando a musculatura, já melhorou mais a estabilidade dinâmica, já vai controlar mais a flexibilidade e os alongamentos, continua trabalhando mobilidade, ganho de flexibilidade, fortalecimento isotônico, então com movimento concêntrico e excêntrico. Aí um programa de exercício, né, completo do ombro, e tem esse termo lá que eles usam, Torres tem, aí vai aparecer o tipo de exercício com esse nome aqui. Exercício de estabilidade rítmica, iniciar um programa de fortalecimento da região lombar também, ó, lombopélvica, iniciar um programa de membros inferiores também. Numa fase 3, você vai manter os fortalecimentos, controle muscular, melhora de força, exercício de mobilidade, alongamento, estabilidade rítmica, e iniciar o programa pliométrico. Então, numa fase 3, em que o paciente já passou pela fase aguda de dor e inflamação e ganho de mobilidade, passou pela fase de fortalecimento e recrutamento muscular, ele chega numa fase que você vai começar a trabalhar com ele treinos, né, em movimentos relacionados ao esporte, pliometria, resistência, então já vai botar mais carga, e até ele começar a iniciar, fazer alguns lançamentos, lançar para um colega mais distante, fazer alguns movimentos de jogada. 4, até retornar à atividade de verdade, em que ele vai progredir para o programa de lançamento, retornar ao lançamento de competição, e aí nesse meio tempo vai continuar os treinamentos de fortalecimento, exercício, isso não para. Programa pliométrico, até ele estar lançando sem sentir dor nem nada e voltar à atividade dele. Isso seria, né, desse retorno do atleta. Isso eu botei tudo em português aqui, porque no artigo, né, ele bota uma tabelinha. Aí essa tabelinha é exatamente essas fases que eu botei. Em inglês, né? Fase aguda, primeira fase. Fase 2 intermediária. Fase 3 avançada. E aqui dizendo tudo isso que a gente acabou de ler. Né, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá nas duas tabelinhas aqui. Mas para quê? Só para mostrar para você que eu tirei exatamente do material. E que não é algo difícil também de você lê aqui no inglês. Ó. Algumas coisas na área de saúde, a nomenclatura é tão repetida que você acaba pegando. Por exemplo, daqui dá para entender que é inflammation, inflamação, pain é dor, overhead acima da cabeça. Então, quando vocês criarem o hábito, não sei se, né, vocês vão fazer isso, pelo menos na sua área neurorespiratória, que seja, de começar a ler os artigos em inglês, ou pelo menos ir tentando traduzir, muitas palavras vocês já vão começar a pegar de tanto ver. Por exemplo, ó, rotador cuff. São os rotadores de ombro, que é os movimentos, já que ele está falando de rotação interna, né, e externa. Ó, crioterapia, iontoforese, eletroestimulação, ultrassom, dá para entender, ó, exercícios de mobilidade, certo? Algumas coisas dá, outras não. E aí eu tenho a tabela que é exatamente essas fases que eu coloquei para vocês. E aí, daqui para frente, vai vir justamente as imagens dos exercícios. Esse aqui, um exercício específico para esse atleta arremessador, para ele ganhar ou melhorar a rotação interna, mobilidade de rotação interna. Lembrando que ao final do movimento ele executa justamente essa rotação interna.
Então, trabalho de rotadores internos. Aqui também, ó, uma adução horizontal, para melhorar essa questão do húmero. Aqui, passivamente, o terapeuta fazendo o movimento. Veja que aqui é ativo. Certo? Outra possibilidade que o artigo dá também, ó, esse movimento aqui, ó, decúbito lateral novamente, mas como se você estivesse levando esse ombro, né, mais em direção ao outro lado, alongando essa musculatura posterior, certo? Trabalho de escápula, de estabilidade escapular, tudo mais. Também se utiliza as mobilizações da terapia manual para mobilizar o húmero. Lembra que na postura, né, de arremesso, esses atletas têm uma tendência a ter o ombro mais anteriorizado. Por isso que o fisioterapeuta aqui está com contato, levando esse húmero mais para posterior, né, para trabalhar aqui, ó, cápsula posterior, tá vendo aí, posterolateral. Então vai fazer mobilidade no sentido posterior e liberar todo esse húmero. Aqui é apenas um exemplo de técnica. Vocês poderiam usar qualquer técnica que você conheça para mobilizar no sentido posterior, para ganhar mobilidade desse ombro. Lembra de trabalhar aquelas 4 articulações que a gente falou. Então, esternoclavicular, cromoclavicular, escápula torácica e a glenohumeral, como ele está dando exemplo aqui. Então, fiz essas liberações, associei com os trabalhos aqui de alongamento, né, de mobilidade. Aí a gente entra também, lembra que o estudo mostrou isso, com o trabalho de membros inferiores, porque o corpo é único, não é global, tem que associar. E aí eu posso fazer tanto no sentido de avaliação, quanto no sentido de trabalho mesmo. Esse movimento aqui é um agachamento unipodal. Aí eles chamam no inglês de single leg squat. Aqui, ó. Em que você vai pedir para o atleta fazer isso, e lembra que a gente já comentou em outras aulas, para ver como é que está o funcionamento do tornozelo, joelho e pelve. Lembrando que isso pode desestabilizar também o tronco, consequentemente desestabiliza o ombro. Aqui seria o programa que ele deu exemplo lá, o Torre 10 Program, que é o programa que ele falou lá na fase. Aqui, ó. Programa Torre 10, que são 10 passos, se eu não me engano. Aqui, ó, que ele vai fazer com o paciente. Que basicamente são esses aqui, ó. Então, trabalhar extensão em padrão diagonal, flexão em padrão diagonal, rotação externa, rotação interna, abdução, adução horizontal, remo, press up, são os movimentos. Flexão de cotovelo, extensão, supinação, certo? Por exemplo, aqui, ó, outro exemplo de movimento para trabalhar essa região, os push-ups. Push-ups é como se fosse o marinheiro, a barra, né? Não chama, marinheiro. Só que aqui ele está usando uma inclinação, uma elevação, e o terapeuta dá um estímulo manual aqui atrás para poder estabilizar essa escápula e facilitar o movimento da escápula. Com esse movimento aqui, tanto facilita a escápula, quanto também dá uma melhorada na mecânica dos peitorais. Porque lembra que o atleta tem uma tendência do ombro rodado interno e anterior, então vai gerar um encurtamento desses peitorais. Quando você trabalha a musculatura estabilizadora da escápula lá atrás, você vai estar abrindo também essa musculatura peitoral. Aqui é o programa que eles falam, né, de movimentos. Então, como esse indivíduo vai arremessar? Então, ó, trabalhar na angulação do arremesso, então, padrão do arremesso, e trabalhar exercício de estabilização, mantendo essa posição, trabalhar com isometria, ó, mantida, 90 graus de abdução, né, e trabalhar, ó, então o terapeuta dá só um estímulo ali e o paciente, aqui no caso o atleta, mantém essa posição em isometria, depois ele vai trabalhar o próprio arremesso. Aqui um trabalho de controle de core, né, e de prancha lateral. E veja que ele trabalha a prancha lateral associado com exercício, né, de força isométrica dos músculos do membro superior, porque ele está mantendo o peso, né? Observa que não é só a prancha lateral, e sim também ele está com o pezinho na mão aqui, ó, mantendo isso. Quem mantém são os músculos do membro superior, né? Aqui, continuação do programa Torsters tem avançado, são outros exercícios também que o paciente vai fazer. Então, aqui todos eles, rotação externa, rotação interna, adução horizontal, aí ele vai dizendo todos os movimentos. Então, trabalhar aqui, por exemplo, com rotação externa de ombros, usando uma roldana, usando um fiozinho, né, que tem tensão para fazer essa rotação externa, ele está sentado sobre a bola. Então, trabalhar o trapézio, trabalhar a ativação da musculatura posterior do ombro. Isso é a sugestão, inclusive, do protocolo que eles utilizam com esses atletas aqui, tá, pessoal? Aí aqui, ó, um trabalho de
sentado na bola, então controle de tronco, e ao mesmo tempo de ativação da musculatura posterior, né, e na verdade musculatura do membro superior. Eu posso utilizar esse movimento para trabalhar a isometria, só pedir para o atleta manter nessa posição, e posso também fazer movimentos alternados, dele abrir e fechar os braços, que vai estar trabalhando movimento isométrico, movimento isotônico. Lembra em outras aulas que a gente conversou que existem estudos hoje em dia que mostram que para redução de dor, com cinesioterapia é mais interessante exercício isométrico do que exercício isotônico. Então, posso trabalhar pensando naquela fase 1. Já se eu estivesse numa fase 3, mais de recrutamento muscular e tudo mais, eu posso trabalhar muito mais tônico, exercício isotônico, fazendo concêntrico, excêntrico, tá? Aqui agora em outro posicionamento já, ó, do atleta, então trabalha controle de tronco e movimentos de rotação interna e rotação externa, certo? Que é o que ele vai utilizar no arremesso. Aqui um trabalho de estabilidade dinâmica com a bolinha vai gerar uma instabilidade, e ele vai tentar, né, estabilizar essa bolinha em contato com a parede, e vai fazendo movimentos compressivos sobre a bolinha. Aqui um padrão de cadeia cinética para ele abrir, né, fazendo um trabalho de abertura dessa rotação externa. Deixa eu ver se eu consigo aparecer para vocês aqui. Vocês conseguem me ver? Quando ele pega esses terabandes aí, né, que ele faz essa abertura, pega os braços e faz isso aqui, ó, é na tentativa de trabalhar esse movimento, né, de rotação externa. Então, extensão máxima com a bola para poder arremessar, né, ó, fazer isso, tá? Ou seja, pensa em cadeia cruzada, certo? Se você consegue pensar em cadeia cruzada. Tá aparecendo o slide de novo para vocês? Acho que ainda não. Não, professor. Acho que agora sim. Tá. Tá não. Agora sim. Não. Agora tá. Agora tá, né? Não é isso? A mostra Agora sim. Tá aparecendo, agora tá. Agora tá, né? Ou seja, pensa nessa cadeia, na cadeia cruzada, tipo assim, ó, da musculatura do quadril, por exemplo, quadril direito, indo até esse ombro de cá, ó, e a musculatura desse quadril para cá. Quando ele faz esse trabalho de abrir com a faixa, retorna, abrir, ou mantendo também, eu posso ir variando esses tipos de estímulo, o atleta em algum momento vai ficar assim, por exemplo, nessa posição para defender, ou ele vai pegar a bola aqui para poder arremessar. Então você está novamente retornando o treino de controle motor e de conscientização do atleta para aquele gesto que ele vai realizar. Dentro da fisioterapia esportiva é necessário, não é nem que eu vou incrementar, não, você tem que fazer isso com o atleta também. Começar a expor ele gradualmente às condições de atividade que ele vivencia no dia a dia. E para ele, esse padrão de movimento é algo rotineiro do dia a dia dele. O atleta de arremesso tem que ter uma rotação, uma amplitude de movimento exclusiva. Ele tem características posturais específicas. Tem que ter uma força específica, uma frouxidão articular não tanto, né? Nos ombros tem que ter uma firmeza para poder ter isso. Com o sucesso da reabilitação está voltado justamente em conhecer essas características e atrelar esses tipos de conduta, focado para o atleta, naquele esporte específico. Para isso, a gente tem que ter uma boa avaliação. Eu vou contar agora e falar da avaliação novamente. E aí, esse programa de reabilitação ele tem que incorporar exercício. Então, assim, por mais que no início a gente vai usar terapia manual, eletroterapia, crioterapia, como foi citado, o caminho final dessa reabilitação esportiva tem que ser com movimento, pessoal. Então, assim, uma dica que eu posso dar para a disciplina de vocês, fisioterapia esportiva, para a gente fechar, como é que se diz? Para a gente fechar esse nosso bate-bola desses dias de aula, é o seguinte: coloquem seus pacientes para fazer mais exercício, mais movimento, mais atividade. Os estudos científicos mostram exatamente isso. Quanto mais você coloca o indivíduo para ser ativo, melhor a reabilitação dele. Mesmo se você trabalha com terapias passivas de maca, de atendimento na maca, observa, você vai ver os caras que trabalham com osteopatia, quiropraxia, etc. Ele faz toda a reabilitação, libera todas as estruturas do paciente, o que é que ele manda o paciente depois fazer? Ele chega e diz assim: vá procurar uma atividade física. Aí o cara vai se matricula no Pilates, numa academia, vai correr, vai fazer alguma coisa funcional, crossfit. Ou seja, ele está incorporando o exercício depois que o terapeuta liberou.
mas precisou fazer. Então, se você dentro da fisioterapia já consegue incluir essa rotina de exercício associado com sua reabilitação, o tratamento aumenta em potencial de melhora, certo? E quando a gente inclui exercícios específicos do esporte do atleta, melhor ainda, porque você vai trabalhando a função e a tarefa que ele executa no dia a dia. Certo? Por isso a importância da avaliação. A avaliação é a chave do negócio. Hoje em dia, na minha prática, uma coisa que ajuda fazer exercício, né? Como é? Eu estou dizendo, a avaliação é importante, mas agora se avalia para poder fazer os exercícios, né? Isso, exatamente. Para saber qual exercício, na verdade, vai ser mais específico. Para saber específico. que tipo vai ser, aonde é que vai precisar mais, né? Exatamente. Reforçar. Perfeito. E aí, dentro da fisioterapia esportiva, uma dupla de fisioterapeutas, mulheres, ó, vocês é bom ouvir isso, né? Mulheres lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, só que hoje em dia elas fazem pós-doutorado, uma na Bélgica e outra na Holanda, desenvolveram um aplicativo que facilitou e acelera o processo de avaliação funcional, por isso que eu botei avaliação funcional, que é um aplicativo, não sei se alguém já ouviu falar ou já viu utilizando, chamado de FAST. É um aplicativo que se utiliza no celular mesmo, igual está aqui, eu vou mostrar para vocês os dados que eu vou mostrar para vocês, inclusive foi de paciente meu, em que você faz os testes com o atleta. Então, no FAST, que é esse aplicativozinho que você baixa no seu celular, você coloca os dados de anamnese do atleta e você bota qual a modalidade que tem. O FAST ele já direciona quais seriam os melhores testes, inclusive validados cientificamente, para aquele tipo de esporte. O que é importante avaliar? Um exemplo. No atleta de CrossFit, qual é um teste que não pode deixar de ter? Por exemplo, avaliação de tornozelo, porque o atleta gasta demais. Num atletas overhead, de levantamento também, vai ter que ter teste para ombro. E esse aplicativo, eles fizeram uma forma de colocar os principais testes funcionais recomendados pela literatura. Tudo dentro de um programa só. No final, ele gera justamente esses gráficos assim, ó, mostrando a situação do atleta. Se o atleta se encontra naquele teste verdinho, laranjinha ou vermelhinho. Que quer dizer que verdinho está tudo bem, está dentro da zona tranquila. Laranjinha, ele está no meio intermediário. E vermelho, ele está péssimo, está ruim o negócio. Ou seja, você consegue ver de qual região do corpo, se membro superior, membro inferior, tronco, aonde que está mais desequilibrado, onde está pior, assim, ó, vermelho. E aí, onde você precisa ter o maior foco de exercícios. Dá para entender onde a gente quer chegar aqui, pessoal? Então, potencializa a tua avaliação. Sim. Porque você consegue, durante uma hora e meia, no teu tempo de avaliação, ser mais direto no que o paciente precisa. Porque é um atleta, pessoal. Um atleta, ele tem que ter movimento. Observa nas fotos dos slides aqui, ó, que todos os padrões é botando o cara para fazer exercício. Que é atleta, pessoal. Dá para entender? Então, não adianta pegar esse cara, passar uma hora e meia avaliando a postura do cara, sendo que isso não é o principal fator para ele, sim é a funcionalidade. Então, se eu avalio, por exemplo, aqui, ó, no exemplo desse teste, ó, função dos quadril e musculatura, isso é importante para a gente ver. Se eu avalio ADM de dorsiflexão de tornozelo, isso é importante para o agachamento. Se eu avalio, ó, teste funcional de ombro, ó, que é o CK-Quest, estabilidade de ombros, a gente viu esses testes, inclusive, nas outras aulas. Se eu avalio flexibilidade de isquiotibiais para ver se tem encurtamento, isso é importante. Isso aqui são dados de um atleta meu, Diego, um atleta de CrossFit, eu botei aqui. E ele tinha, ó, bastante desequilíbrio, por exemplo, na amplitude de movimento do tornozelo, e para o CrossFit é fundamental, o cara tem que ter uma boa amplitude para poder fazer os agachamentos. Tinha um encurtamento nos isquiotibiais, ó, mas na parte de membro superior já estava um pouco melhor. O CK-Quest foi bom, mas ó, função de quadril ruim, ó, quadril ruim, tornozelo, né, ruim mais ou menos, né, laranja. Tornozelo péssimo, ó. Aí o que foi que eu foquei com ele? E ele chegou com a queixa na coluna e também no membro superior, no ombro. Ele era pós-operatório de ombro. Esse cara aqui que eu estou dando exemplo. Mas eu foquei com ele, além de fazer exercício do ombro, principalmente de tronco, quadril, ó, que é o que deu ruim aqui no teste, e membro inferior. Esse cara veio para mim uma vez, tá fazendo os exercícios, a planilha preventiva que eu passei para ele,
não precisou voltar para mim mais, tá ótimo. Treinando, jogando bola, futebol, crossfit, tudo. Na casa dele, né? Não tá podendo treinar fora, porque a gente tá na pandemia. Mas ele não teve mais a dor que ele tava. Tava um bom tempo com dor já. Veio pra mim tranquilo, não teve mais crise. E com exercício físico, pessoal, com cinesioterapia. Também apresentava uma dificuldade de rigidez de quadril, ó. Rigidez de quadril dele é importante. E tornozelo. Os principais eram tornozelo e quadril. Observa aqui, ó. Quadril, ó. Força do quadril foi mais ou menos, ó, ruim. Amplitude do movimento do tornozelo, ó, encurtamento de isquios. Rigidez, ó, do quadril, mobilidade. Amplitude do movimento do tornozelo, ó, péssimo também. E teve um pouquinho de dificuldade na rotação interna, rotação lateral, externa e interna de ombro. Mas porque ele fez uma cirurgia. Então, deu uma diferença em um dos lados. Deu um certo desequilíbrio na prancha, embora deu ó, verde, mas ó, um lado ele conseguiu ficar 70 segundos e o outro 92. O lado que ele ficou menos é o lado que ele tinha o ombro operado, né? Ele não conseguia apoiar por muito tempo. Mas observa que por ele ter uma queixa no ombro inicial e na coluna, mas as principais alterações nos testes são de membro inferior, pessoal. Dá para entender isso? E aí bate exatamente com o que a gente estava falando naquele artigo lá que eu mostrei para vocês. Lembra que no artigo aqui que eu mostrei para vocês, eles falam exatamente o seguinte aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Cadê? Deixa eu só achar. Ô, professor, Vou falar. eu ia fazer uma pergunta. Todo Aqui, tipo ó. de esporte. Dinâmica, Assim, estabilidade, quadril, eu pé. penso assim, que a gente usa mais. Eu sei que a gente usa todas as articulações, mas eu acho que em todo tipo de esporte, eu acho que o impacto maior, tudo é mais no membro inferior, né, professor? Ou não? Dependendo do esporte, sim. Naquele esporte que utiliza mais membro inferior, sem dúvida. Mas é grande a quantidade de lesões de membro inferior. É muito maior. É Mas muito também- mais, né? Mas também tem muito de membro superior. Depende do posicionamento que o atleta joga também, velho. Por exemplo, se o cara Não, do eu futebol... sei, porque um que dá um saque, um vôlei, Exato. Eu vou dar um um exemplo do futebol. basquete. Mas a gente até para jogar uma bola numa cesta, ele estica o braço, mas o impulso Exato. das pernas faz. Mas veja, velho. Pensa no futebol, por exemplo. O que é que você espera de um atleta de futebol de campo? O cara que joga na linha. Você espera que ele tenha lesões geralmente de membro inferior. Agora, por exemplo, o que é que você espera do goleiro? Que é o cara que agarra. Pode ser que ele tenha, Não. pode ser. Mais lesões de O membro goleiro, superior. ele tem mais no membro superior, não? Então, espera-se que sim. Mas isso impede do goleiro, por exemplo, romper o ligamento cruzado do joelho? Isso impede Não, dele ter eu tosse, sei. tornozelo? Consegue entender? Ele tá correndo um risco ali, que ele está trabalhando com os membros todos. Mas eu digo, eu Exatamente. queria dizer assim, não sei, que dependendo, por exemplo, o jogador, ele usa mais os membros inferiores, porque corre mais, chuta menos do Não, que. Agora sem não. dúvida. Veja, seu raciocínio não está errado. Eu só estou apenas te mostrando aqui que com testes simples, que isso aqui você não precisa de muito recurso. O que é que eu uso para avaliar isso aqui, pessoal? Basicamente, o movimento do paciente, e o que eu estou levando hoje em dia para consultório é uma fita métrica, um coniômetro e um inclinômetro que eu baixei o aplicativo no celular. Só para você ter ideia. A minha avaliação eu estou fazendo tudo no celular. E aí isso me dá esses dados todinhos aqui, ó. Só com essa avaliação, Certo. eu já consigo saber onde eu vou focar no meu paciente. Consigo fazer uma avaliação dessa dentro de uma meia hora a uma hora e já posso mostrar para o paciente os exercícios preventivos que ele tem que fazer. Se precisar, obviamente, fazer uma reabilitação para terapias manuais, eu vou fazer. Mas eu posso mostrar para ele após isso aqui, porque veja, ó, no final desses testes todos que você faz com ele, o que é legal é que ele me mostra um perfil de risco do atleta. E aí eu sei se esse atleta, ele tá, por exemplo, se ele tá mais perto do verdinho, é que ele tá numa condição boa. Boa quer dizer o seguinte, ele pode treinar, que não vai ter problema algum. No laranjinha, amarelinho aqui no meio, talvez ele vai ter que reduzir um pouco a carga de treinamento. Não é que ele vai parar de treinar, mas vai ter que reduzir. E se o cara entra numa avaliação e ele está na condição do vermelhinho,
Nesse momento, pelo menos, ele vai ter que parar de treinar. Porque se ele continua na carga de treinamento que ele está, pensando em capacidade de luta, esse cara vai machucar cada vez mais. Então, ou seja, você consegue saber como que esse cliente está e fazer um comparativo, quantificar o quanto que o tratamento foi efetivo ou não. Dá para entender isso, pessoal? Certo. Dá pra pessoa. Muito legal pelo seguinte, porque o paciente vai ver, caramba, eu cheguei aqui mal das pernas, quebrado, todo lascado, e agora eu estou muito bem. E ele não pensa só na dor, ele vai entender que o corpo dele melhorou como função. Que é o que meu atleta chegou lá, esse que eu avaliei, ele teve aquelas alterações, mas no perfil de risco ele ficou no verdinho. Então ele pode continuar jogando e treinando sem problema nenhum. Se ele tivesse, talvez, nesse vermelhinho aqui, a gente ia ter que dar uma atenção, e talvez ele tivesse feito aquela fase 1 lá, foco maior de trabalho de diminuição de dor, inflamação, essas questões. Certo? Acho que tem uma pergunta aqui. Né? Muito bom esse aplicativo top. É mesmo, Virginia. Eu uso ele agora direto. Fast. Para mim foi ótimo. Elas inventaram, elas simplesmente pegaram isso tudo aqui. A gente teria que colocar em planilha de computador, jogar no Excel, analisar tudo. Elas botaram na palma da tua mão, no celular. 2 mulheres fisioterapeutas. São fisioterapeutas do Comitê Olímpico Internacional, somente. Brasileiras. E aí, além disso, para a gente fechar a disciplina também, outra dica que eu dou para vocês, em qualquer área que você for da física, mas já que a gente está falando de esporte, coloca mais ciência no teu atendimento. Então, por exemplo, se o paciente tem um AVC, ou é o paciente para-atleta, ou é o atleta em si, tá, como que eu posso usar o raciocínio científico, como eu posso pensar, que hoje em dia a galera defende muito, né, da PBE, prática baseada em evidência, e colocar isso na minha prática. Para isso acontecer, a gente tem que primeiro pensar no seguinte, a gente tem que responder uma pergunta, que é o seguinte, né, a pergunta pico ou pica, geralmente se fala nisso, Pico? que é a seguinte, você foi? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Não? Eu estou vendo, população, intervenção, comparação, Desfecho. e espaço do tempo. Vou explicar isso para você, que é o seguinte, então imagina nesse exemplo aqui do artigo que eu mostrei para vocês, a população nossa seria o quê? Atletas de arremesso, ou seja, atletas overhead, mas poderia ser atletas de futebol, atletas de... Certo? Vou dar um exemplo, vamos lá, atletas de futebol. Então imagina que a população nossa, a gente somos fisioterapeutas de um clube de futebol. Aí eu quero ver se uma determinada intervenção, aí pensa qualquer coisa, vamos dar um exemplo, sei lá, ventosa terapia, liberação miofascial manual, liberação instrumental, osteopatia, pensa em qualquer método. Exercício terapêutico, cinesioterapia, a intervenção. Então vamos lá, eu quero saber se a terapia manual é bom para o tratamento de lesões musculares. Então eu vou comparar. A intervenção vai ser terapia manual comparado com outra coisa, sei lá, comparado com exercício terapêutico, cinesioterapia, ou comparado com algum placebo da terapia manual. Alguns estudos geralmente botam assim, né? Geralmente compara com algum placebo. Se chama efeito placebo, né? Para ver se tem melhor. Em pesquisa médica, geralmente eles falam, por exemplo, a intervenção seria o remédio Tilenol, paracetamol, e a comparação seria o grupo que ia tomar uma pílula de farinha, acreditando que está tomando o mesmo remédio. Tem pessoas que vão melhorar das dores só tomando uma pílula de farinha, porque acredita que vai melhorar. Isso chama-se efeito placebo. E o O quer dizer desfecho. Se você fechasse aqui já no pico O, já estava bom. Porque o O de desfecho é o que você quer avaliar. Você quer avaliar aquela intervenção na melhora de quê? Na melhora da dor? Então, qual o recurso melhor para tratar a dor do meu atleta? Qual o recurso melhor para ganhar movimento do meu atleta? Qual o recurso melhor, vocês entendem onde eu quero chegar? Melhor para ganhar força desse atleta? Qual é o recurso melhor para trabalhar a funcionalidade do atleta? Aí a gente está falando de desfecho. E quando a gente fala espaço no tempo, é se essas respostas vão acontecer a curto prazo, a médio ou a longo prazo. Aí, feito isso, então, para eu trabalhar bem com o esporte e para eu poder utilizar mais isso aqui no meu paciente, eu preciso fazer uma boa avaliação, preciso fazer testes tanto validados cientificamente, quanto que vão me dar uma informação realmente importante do que o atleta tem. Então, eu vou ter que fazer uma boa avaliação.
quantificar o meu tratamento, anotar os dados, verificar o que ele precisa, certo? Quantificar tudo. Para poder, através desse, como é que eu vou quantificar isso? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês também, anotem todos os dados dos seus pacientes, de dor, de goniometria, de força, de teste funcional, que seja, através de quê? Dos instrumentos de avaliação. Goniômetro, aí eu quero avaliar a parte de incapacidade, uso um questionário, tem aquele Physiotherapy questionário que você pode utilizar, e entra com os testes de maneira geral. Mas quando a gente fala testes, testes pode ser você pedir para o paciente baixar e levantar, sentar na cadeira, coisas relacionadas à função, ou mesmo esses que a gente falou, testes funcionais ou clínicos, ortopédicos, que seja. Para a partir de tudo isso, você tomar a decisão clínica do que você vai fazer. Então, você vai, de fato, agora intervir no teu atleta. E quanto mais você toma uma decisão clínica voltada no que tem de melhor para o paciente, a sua intervenção vai ser boa. Então, talvez essa dica que eu diria para você. Façam tratamentos que para o paciente seja positivo. Lembra daquela história assim que a gente falou em outra aula? Por exemplo, do avião. Você iria entrar no avião, você não tem certeza absoluta se ele é seguro para fazer a viagem dos seus sonhos, que você deseja e imagina? Você entraria no avião que você não sabe se vai pousar? Não, né? Ninguém faria isso. Então, por que a gente oferta tratamentos para os pacientes que a gente não tem certeza da melhora? E pior ainda, a gente não sabe nem que efeito adverso esse tratamento pode causar nos pacientes. Vou dar um exemplo que no esporte se usa muito. No esporte ainda se usa muito kinesiotape, certo? Embora já foi visto que estudos com bandagem, de maneira geral, bandagem, o que é que acontece? Bandagens rígidas, no caso esparadrapo, fazer bota, essas coisas, tem melhor efeito terapêutico do que o kinésio. Isso já foi testado em vários segmentos. Recentemente eu vi um estudo, por exemplo, que viu a questão de coluna lombar. Os caras pegaram um grupo, utilizaram o kinesiotape na lombar de uma parte dos pacientes e na outra parte colocaram esparadrapo. O grupo que usou o kinesiotape teve uma melhora para essas questões de dor e tudo mais de 40%. O grupo que usou o esparadrapo teve uma melhora de 39%. Ou seja, se a gente joga em números, qual foi a diferença do grupo esparadrapo para o kinésio? E aí, pessoal? Qual foi a diferença? De 40 para 39, quanto sobra? 1%, né? 1%. Você acha que 1% é uma melhora realmente relevante comparado ao esparadrapo? Ou foi praticamente a mesma coisa? Usar o esparadrapo, que é baratinho, tu vai na farmácia e compra, ou usar o kinésio? O Estou dizendo que o esparadrapo. kinésio não tenha indicação para alguma coisa. Porque, por exemplo, se vê nos estudos que para a parte linfática, para redução de edema linfático, o kinésio funciona. Bom, mas para dor e para outras questões não tem boas indicações. Estou falando baseado nos artigos científicos. Não estou dizendo que você não use o kinésio na sua prática. Certo? Então, quando eu recebo uma informação dessa, eu consigo eleger que talvez técnicas seriam melhor para o paciente. Levando em consideração que, lembra, PBE, prática baseada em evidência, eu tenho a principal evidência disponível, né, para utilizar, tem que ter a expertise do profissional, você tem que saber utilizar. Por exemplo, se fosse o contrário, se a evidência fosse de que o kinésio é bom para esses pacientes, eu teria que usar o kinésio. Só que se o terapeuta não tem curso de kinésio e não sabe usar, vai adiantar ter a melhor evidência disponível? Ou então, se a evidência melhor disponível seria osteopatia, um exemplo. Mas o cara não tem formação em osteopatia. Como é que eu vou usar a melhor evidência? Dá para entender? Então tem que mesclar, juntar a experiência profissional com a ciência e também tem que levar em consideração as crenças do paciente. Isso é muito importante. Porque se ele pede para você utilizar, por mais que você já mostrou para ele tudo que é bom para ele, mas se ele acredita no kinésio, você vai colocar o kinésio em conjunto com tudo o resto. Mas não quebre ou não confronte, não choque as crenças do paciente de uma vez. Isso é ruim. Ele pode acabar dizendo que fisioterapia não presta, não tendo bom resultado, porque ele não confia no que você está dizendo para ele. Porque ele já tem uma pré-formação de crença
você está confrontando a crença dele. Muito cuidado com isso. Ou seja, para a gente melhorar mais ainda a nossa profissão, e dentro nesse exemplo nosso da aula da fisioterapia esportiva, dica que eu dou para vocês, vamos pesquisar os estudos voltados para essa área de esportes. Aqui eu dei o exemplo de ombro, já que a aula foi de membro superior. Se a gente vai lá nas bases, aí eu botei aqui PubMed e botei a Pedro. São duas bases simples de pesquisar e para fisioterapia excelente. Tem muito trabalho para a gente ler e ver o que a galera faz cientificamente para eu poder usar os melhores testes, instrumentos e tudo de acordo com a literatura científica. Eu estou fazendo ciência e de uma forma simples, porque eu consigo achar aqui, ó. Talvez a dificuldade do aluno seja procurar. Aí eu tenho que saber o nome correto em inglês, tenho que fazer os cruzamentos corretos, mas ó, só um exemplo. Se você botar ombro, é shoulder, aí eu tenho, ó, no PubMed, isso aqui foi foto do PubMed que eu tirei, print do PubMed. Shoulder, que é ombro, é aqui explicando o que é ombro. Dor no ombro, ó, shoulder pain. E síndrome, né, do ombro, ó, lesão, ó, compressão, ó, rotador cuff. Lembra que no estudo aí, no artigo, apareceu esse ombro, esse nome, rotador cuff, ó, inflamação, escápula, crônica. E eu cruzei, né, esses nomes. Se eu boto só esses nomes e eu cruzei com o nome fisioterapia, eu já tenho, ó, pelo menos, ó, 42 estudos sobre a temática. E eu botei assim, sem fazer filtro, sem pesquisar, só botando, ó, nem botei os anos, ó, de 2000 a 2020, mas aqui, ó, artigos, ó, de síndrome, ó, de ombro, 2017, 2018, ó, que dá para vocês lerem, 2017, ó, sem nem fazer filtro. Porque aqui desse lado eu consigo filtrar tudo, né, ó, botar no último ano qual foram os estudos mais recentes, nos 5 últimos anos, se eu quero pegar só revisão sistemática para ler, só ensaio clínico, que é estudos que fizeram intervenção, o que eu quero. Isso aqui eu nem coloquei guideline aqui, diretriz. E tem o site Pedro. O site Pedro, o que é legal dele, do Pedro? Que é uma base só de fisioterapia. E quando você bota aqui nessa parte, ó, pesquisa avançada, Advanced Scratch, ele vai lhe jogar para uma página que você coloca os filtros. Então você pode botar título, qual a terapia que você quer ver, qual o problema, se é dor, se é força, qual parte do corpo, se é estudos na ortopedia, na esportiva, respiratório, o que é que você quer. Se você quer guideline, ensaio clínico, revisão sistemática, você sai preenchendo tudo. Ao final ele joga para você e dá os artigos. O que é legal da Pedro, por isso que eu quis colocar aqui, é porque na Pedro ele coloca dos melhores trabalhos para os piores. Porque o Pedro ele coloca assim, ele mostra para você primeiro os guidelines, as diretrizes daquela área, certo? Então, ó, por isso que aparece assim, ó, Practice Guidelines, diretrizes, e depois ele coloca na sequência, depois que ele botou todas as diretrizes sobre aquela temática, se é que existe, se tiver, ele coloca aí. Na sequência, ele já coloca as revisões sistemáticas, que do ponto de vista de metodologia científica são os melhores. Observa aqui tanto que o site da Pedro também tem um score, que eles avaliam a qualidade dos trabalhos. E tanto é que os guidelines e as revisões sistemáticas nem tem nota na Pedro. Apenas tem nota os ensaios clínicos, que é chamado Clinical Trial. Aqui, ó. Aí eles têm nota 10, 9. E, inclusive, o site da Pedro bota dos melhores estudos, ó, então começa com os estudos com nota 10, ó, para os piores. Então 10, 9. Então ele vai botando na sequência para você. Eu vejo que aqui foram, ó, 7 páginas. Então, ó, até da página 1 até a 7 foram somente para guidelines e revisões sistemáticas. A partir da página 7 ele começou a te mostrar os ensaios clínicos. Então daqui para lá, ó, tu já leu um monte de coisa de qualidade. Como é que eu vou saber, professor, se é de qualidade ou não? Aí entra aquela coisa, você tem que ler o trabalho completo para ver se foi feito realmente como tem que ser feito. Porque existem também o que a gente chama de viés, né? Aquelas coisas que você diz assim, o cliente está escondendo os resultados, está querendo mostrar que aquilo é bom. Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara que é o criador do método Mackenzie de fisioterapia, o cara que é o criador do método Maitland, Mulligan, aí ele vai fazer um estudo científico, certo, pessoal? Vocês acham que esse cara, no resultado do trabalho dele, vai falar bem ou mal do método? Sendo sincero. Bem, né? Você acha que o resultado do estudo desse cara vai estar falando bem ou mal do método? Normalmente bem. Por quê? Porque ele quer defender aquela ideia, concorda? Então, como é que eu vou ter certeza se esse método é bom ou não? Seria ideal
que as pessoas que fizessem estudo fossem pessoas totalmente desligadas ou sem qualquer ligação com aquele método. Dá para entender? Ligação que eu digo financeira, de interesse diretamente. É difícil, mas seria o ideal. Então, ó, outra opção de você pesquisar na Pedro. Bem interessante. E aí você se aprofunda. Como é que eu sei os principais testes funcionais que estão se usando na prática esportiva? Quais são os principais tratamentos de fisioterapia? É só a gente vir procurar aqui, ó. Qual é a nossa dificuldade? Saber filtrar, somente. Saber colocar os nomes certos aqui, ó, nos cruzamentos. Aí você acha tudo. Verdade, Pedro, é mais a treinamento só. Se você for no tradutor, bota o nome em inglês, joga pra cá, vai aparecendo. Inclusive, quem foi que falou que é difícil? Lucy? Foi? Quem foi? Foi Lucy? eu, professor. Por exemplo, quando você começar a pesquisar... Certo. A gente pode, se for o caso, hoje não vai dar mais tempo, mas em outro dia, de oportunidade de aula que a gente tiver com vocês, marcar só para fazer de novo esses treinamentos. Mas, ó, muito é você saber a palavra. Por exemplo, estudos com lombalgia. Depois que você sabe o termo long back pain, que é do lombar, vem uma porrada de coisa quando você acha o termo certo. Aqui, ó, ombro, shoulder, lesão. Usa muito a ferramenta do tradutor. Não estou com dúvida na palavra. Eu quero saber sobre lesão. Aí bota lá no tradutor, lesão. De português para inglês, ele vai dar um termo. Você pega e joga para o PubMed e vai tentando fazer os cruzamentos. E aí você consegue achar. É só prática, pessoal. Depois que você pega a prática, fica muito simples. E aí vou para essas bases. E outra coisa, a gente pode pensar assim, né? O inglês é muito difícil desses estudos. Com o tradutor dá para você se virar tranquilamente. Aí, fiz essa pesquisa na Pedro, fiz essa pesquisa na PubMed, deveriam ser suas bíblias aí a partir de hoje, papai e mamãe da fisioterapia, muito importante para associar com os livros que vocês têm, né, de estudo. Também a JOSPT, que é um site muito usado para a parte de fisioterapia esportiva e ortopédica, porque tem os guidelines aqui, ó, das áreas joelho, tornozelo, lesão ligamentar, coluna, cervical, lombar. Só clicando aqui, ó, guidelines. Isso foi tudo print que eu tirei da internet, nas minhas buscas. Para a fisioterapia esportiva, outro site muito bem visto, né, de estudo. Geralmente os caras se baseiam muito nessa revista também, que é uma revista inglesa, British Journal Sports Medicine. Essa revista geralmente é muito bem citada na fisioterapia. Olha o fator de impacto dela, é bom. 11 pontos, isso aqui ela sempre é uma das revistas mais citadas pela SONAF, que é o órgão nacional de fisioterapia esportiva, os internacionais. Então, quando você tem um estudo científico publicado nela, dificilmente é muito ruim. Deve ser bom. Que é a British Journal Sports Medicine. Outra, você pode procurar artigos sobre a área, né, esportiva. E para guidelines especificamente, tem outra base que é chamada NICE Guideline. Essa aqui, ó, NICE. Que você consegue pegar diretrizes de tratamento específico também. Então, assim, eu quis colocar isso aqui para vocês, só para mostrar para você, assim, que quando o aluno começar a treinar, a Lucy, né, que perguntou, e as outras, não vai ter mais desculpa, tipo assim, para você não procurar informação de qualidade, Lúcio, porque já está tudo aqui para você. É só, claro, você praticar isso. Entende? A rotina de pesquisar. Se você criar a rotina de pesquisar, você vai ter uma informação científica de qualidade, na palma da tua mão, e você vai ter melhor assertividade com seus clientes. Isso aqui basta para você. Que os seus atletas voltem a jogar com qualidade. Deu para entender? Sim. Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Alguma dúvida disso? Não. Tranquilo. Tranquilo mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Ou queira acrescentar algo, perguntar, diga aí. Essa é a hora. Acho que Lilian perguntou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ou não, ela botou tranquilo só. Pensei que ela tinha perguntado. Então, isso era um pouquinho do que eu queria apresentar na última aula para vocês, que é para fazer um fechamento, tipo assim, da importância de avaliar bem, da importância de entender o esporte que você está inserido, da importância de saber quais são os testes que você deve utilizar, quais condutas fisioterapêuticas, e colocar cada vez mais ciência no teu tratamento. Por quê? Isso é o que é visto, que realmente funciona mais. Eu vou dar o exemplo da própria Covid-19, que a gente está lidando com isso hoje em dia. Onde que as pessoas estão buscando o tratamento da Covid? Baseado em quê, pessoal?
Na prática, né, professor? Eu acho. Na prática e baseado em quê? Nos estudos científicos. Os artigos que a galera está publicando sobre o tema, concorda? Estão se fazendo os experimentos e a partir dos experimentos estão usando nos pacientes. Então, pessoal, quer queira ou quer não, você gosta ou não gosta, não é obrigado a você gostar, obviamente, mas a prática baseada em evidência, se já não é uma realidade, vai ser a realidade futura de vocês. O fisioterapeuta que não trabalha pensando em levar o melhor para o paciente, óbvio que todo mundo pensa, mas é o que eu quero dizer assim, em realmente saber que aquilo funciona, futuramente vai ficar para trás, quer queira ou quer não. Por quê? Porque imagina se começam os órgãos mundiais, nacionais, a cobrar você, fisioterapeuta, a fazer tratamentos baseados em evidência. Ou seja, ou pelo menos mostrar de onde você tirou essa conduta aí que você fez com o paciente. Se você não tem onde provar, como é que você vai explicar isso? Ah, não, eu vi num livro, eu busquei não sei aonde. Ah, não, eu tirei do professor me ensinou, eu fui para uma prática. Não é assim que funciona, consegue entender? Tem que ter uma explicação por que você fez aquilo. Inclusive para você se livrar de processo, para você um bocado de coisa. Pensando nas piores hipóteses. Ou pelo menos para você não causar nenhum dano para o paciente. Pode perguntar. Ô, professor. Oi, à vontade. Não, eu digo assim, a equipe que cuida, o fisioterapeuta, ele também tem que estar ligado, tem que estar em harmonia com o técnico, com o professor, o que faz a parte física, né, os exercícios, os treinos. É aquela coisa, tem que haver uma harmonia, né? Porque se o fisioterapeuta tiver problema físico, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Equipe multidisciplinar é o caminho. Certo. Na fisioterapia esportiva não tem como desatrelar. Você tem que ser brodagem mesmo, muito próximo do preparador físico, nutricionista, psicólogo, médico, treinador, é grupo. Se quiser ter bom resultado. Se não, cada um trabalhar isolado, não vai ter melhora para o atleta. Ok, meu povo? Senão o atleta não vira Carlinho Bala, né? É por aí. É por aí. Então, pessoal, eu gostaria primeiramente de agradecer vocês de terem seguido na disciplina até agora, né, a gente finalizando hoje. Foi um prazer dar aula para vocês, mesmo que foi curto tempo aí, né, a disciplina meio que pegou um finalzinho aí do ritmo, que também não foi presencial, foi mais aqui online, mas eu tentei trazer o conteúdo de fisioterapia esportiva da melhor maneira possível e trazer o que é mais atual hoje em dia utilizado na área. Então veja que eu busquei referências científicas justamente para trazer o que a galera está usando hoje em dia, atual. Espero ter ajudado você de alguma forma, certo? Com certeza. Foi ótimo. Que bom, então. Espero que vocês tenham gostado. A hora de ouvir vocês. Tem alguma pergunta, dúvida? O que o senhor deu foi muito bom para a gente, assim, porque a gente deu uma noção do geral e ninguém ficou leigo, assim, a gente sabe. Que bom, então. Aí tem até vontade de pesquisar também para reforçar mais, né? Que é importante isso. Sem porque dúvida, o mundo que hoje é o mundo do esporte. E a gente precisa, o campo é muito amplo mesmo. Isso é verdade. Virginia botou aqui também, gostou muito, parabéns. Eu que agradeço, Virginia. Parabéns vocês que vieram até aqui, né, aguentando toda essa questão de internet e aula online, mas a gente conseguiu dar um jeito nisso, né, de realmente, pelo menos, tentar manter. Uma pena que não deu para praticar, né, que seria legal. E mesmo sendo online, professor, foi muito dinâmica, porque o senhor interage com os alunos. Que bom, então. Eu gostei, eu aprendi um bocado de coisa. Vamos embora. Então. Eu assim, já estava até discutindo aqui com o pessoal em casa, dando a orientação. Aí, que bom, tá bom? Em relação às notas aí, que a Virginia está perguntando das notas, fiquem tranquilos. Daqui para mais tarde, eu acho que deve estar lançando, mas ninguém foi reprovado, nem ficou com nota ruim, nem nada. Professor, aconteceu um negócio comigo, viu? Mas eu não sei se... A questão 4, porque eu fiz sua prova, eu com minha agonia, fiz, aí eu botei prova final corrigida, porque eu lia de novo, aí eu mandei a errada. Fique tranquilo, eu vou olhar. Depois eu falo a quarta questão, eu não respondi, mas eu tinha feito, mas tudo bem, eu acho que... Fique tranquila. Eu queria mandar completa,
Na hora de eu enviar, eu bati na prova errada. Não prejudicou em nada, não. O que me importa é que, assim, a nota, claro, vocês precisam, que creio que não para passar, mas o que me importa é o conhecimento que ficar para vocês. Se isso entrar de alguma forma na cabeça de vocês, já valeu para mim. Certo, professor. Certo? Agradeço de coração sua boa vontade, seu empenho, o senhor realmente não é missa de corpo presente, não. Eu gosto muito do senhor, que o senhor foi meu orientador no TCC, eu fiz também PTS com o senhor, mas eu gosto muito, lhe admiro, sei que eu sou uma pessoa humana, uma pessoa boa, transmite com carinho, com boa vontade e puxa pela gente. Eu aprendi. Só não vou ser jogadora, né? Porque eu não tenho idade mais, mas. Pelo menos eu vou ser gandula, pegar a bola. Beleza, então, beleza. Foi ótimo isso aí. Certo? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Não, professor. Foi ótimo. Obrigada. Então, fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana, né, final de semana.